Então, bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou Luciane Fernandes, sou a vice-presidente do PROIFES, e estou aqui hoje um pouco para a gente falar sobre o projeto Futurice, que foi o projeto lançado pelo MEC essa semana. Esse projeto, então, como eu disse, foi lançado essa semana, um evento para a sua divulgação, mas também tem um documento no site do MEC. Mas a gente tem ainda muito poucas informações a respeito desse projeto. Eu acredito que também é o resultado de um projeto que foi construído sem ter presente as pessoas que, de fato, estão interessadas e que também vai ser impactadas, como, por exemplo, a comunidade acadêmica. Mas, em linhas gerais, o projeto ele tem como objetivo a captação de recursos privados, né, principalmente através das organizações sociais, para o financiamento das instituições federais de ensino superior, né, que são os institutos federais e as universidades. Essa captação de recursos ela é importante. O problema que a gente fica se perguntando é como será realizada essa captação, né? Porque o fundamento da educação e principalmente da educação superior, é para o livre pensamento, para a crítica, para a livre expressão. Ou seja, nós não podemos estar submissos a por exemplo, patrocinador, né, que parece o que está sendo previsto. Nesse sentido, eu acredito que esse projeto é um projeto muito mais de financiamento do que um projeto de educação, porém, está vindo do Ministério da Educação, né? Ele é fundamentado em 3 eixos, né, principais. E aí, vejam só, o primeiro eixo, governança, gestão e empreendedorismo. Segundo, pesquisa e inovação. E terceiro, internacionalização. Aonde fica aqui a extensão e o ensino? Então, por aí a gente já tira qual o rumo que o MEC está querendo dar para esse projeto Futurice, já estão dizendo que, na verdade, é Faturice, né, o projeto da educação. E aí, eu acredito que eles talvez estão querendo nos submeter aos desígnios do mercado financeiro, né? E aí está invertendo a lógica anterior. A lógica anterior era um projeto, né, de um processo de redistribuição de renda e também diminuição da desigualdade e, principalmente, da inclusão, porque a universidade hoje no Brasil teve e tem ainda esse papel, né? Então, nos parece que esse projeto é um projeto de privatização das instituições federais de ensino. Sim, muito provavelmente o que eles estão querendo fazer é deixar de ter o caráter público da universidade para que ele possa ter um caráter de natureza privada. Nós estamos caminhando para esse processo. Eles falam, por exemplo, no artigo 15, sobre um tal comitê gestor, né? Só que eles não falam como que é a regulamentação, por exemplo, de qual vai ser a composição desse comitê gestor. Então, muito provavelmente, esse comitê pode não ter ninguém da comunidade acadêmica, como é realizado hoje. E para a gente, isso aí é muito ruim. Por quê? Porque só alguém de dentro da universidade e dos institutos federais que pode ser capaz de saber as suas demandas locais para poder dar respostas concretas para a comunidade acadêmica, né? Então, isso para a gente é uma questão que afronta, né, diretamente a autonomia universitária e principalmente a Constituição brasileira. Eles também falam de um fundo soberano do conhecimento. A questão toda é que esse fundo soberano do conhecimento muito provavelmente terá como moeda de troca a troca do nosso patrimônio, né? Nós vamos estar colocando na mão desse fundo o patrimônio das universidades. E outro ponto importante também, que está no artigo 18, é o modelo de gratificação, né? Que é um modelo que já foi fracassado, já foi implementado, já foi fracassado, e que também coloca uma lógica dentro da universidade bastante cruel, porque você vai ter diferenças, né,
entre, por exemplo, áreas que têm mais condições, por exemplo, de captar recursos, né, para poder implementar suas pesquisas. Então, nós vamos ter aí carreiras, né, e professores com carreiras completamente diferentes. Então, o que a gente precisa, na verdade, é uma carreira que valorize o professor, um financiamento adequado para as nossas pesquisas. E aí, falando nessa questão do financiamento, a gente entra numa problemática que eu acho que é o centro, né, do problema das universidades, dos institutos federais, e que vem agora atropelado por esse projeto do Ministério da Educação, que tem relação com a crise do financiamento da educação pública, ou seja, os cortes que estão sendo implementados há algum tempo e com mais força nesse atual governo. Por que com mais força? Porque antes a gente já tinha, já estávamos um pouco acostumados com os contingenciamentos. Mas o contingenciamento, você poderia fazer empenhos. Mas o que o MEC está fazendo agora, ele está simplesmente bloqueando, ou seja, sai do sistema. Então, os reitores, né, a gestão da universidade e dos institutos federais, eles não têm condições de fazer o mínimo de pagamento de contas da universidade. Então, a gente já tem visto nos últimos tempos universidades que estão parando o seu funcionamento porque não tem dinheiro agora para pagar, por exemplo, coisas básicas como as contas de água e conta de luz, né? Então, isso é um problema que esse projeto não responde, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso também. E tudo isso, a gente acredita que está relacionado com a emenda constitucional 95. Essa emenda, né, que foi já em 2016, ela limita os gastos públicos durante 20 anos. E o impacto, né, principalmente na educação e na saúde, é muito grande. Então, a gente já está tendo as consequências disso. E o PROIFES, ele tem feito essa denúncia em todos os espaços que ele tem participado, né? Porque a gente precisa entender que essa emenda constitucional é um prejuízo para o nosso país. O que a gente precisa fazer para arrecadar, né, recursos, e é uma luta que o PROIFES tem travado também, é mostrar que existem outras formas, porque educação, para a gente, é investimento, não é despesa. Uma forma plausível e que vai, de fato, captar recursos, né, por exemplo, para a educação, é uma reforma fiscal. Precisamos fazer uma reforma fiscal, modificar a lógica que tem sido colocada até então, que é em cima do consumo, ou seja, onera a população de forma geral. E o pobre, principalmente, por quê? Porque tudo aquilo que ele ganha, ele gasta novamente. Nós precisamos tributar a renda e a propriedade, porque aí sim nós vamos estar atacando diretamente aquele que mais tem dinheiro no Brasil e que causa a grande desigualdade social, que é o mercado financeiro, né? E com isso, com essa emenda constitucional 95, nós não conseguimos, por exemplo, cumprir com as metas de um plano já existente para a educação, que é o PNE, né? Então, só em relação à questão da educação superior, a gente precisaria sair de 0,92% do PIB em 2015 e chegar até 1,24% do PIB em 2024. E o MEC, né, em diversos espaços que ele já esteve presente, colocou que não será possível cumprir as metas do PNE, né? Então, o que está sendo posto para a sociedade brasileira é, na verdade, um projeto que está relacionado com o neoliberalismo. É um neoliberalismo selvagem, que na verdade, ele quer atacar e implementar a retirada dos direitos da população, né? E com isso está a educação brasileira. Nós vamos ficar agora
subservientes à lógica do mercado. Ou seja, nós vamos ter sempre um patrocinador que a gente vai ter que dar conta, né? Mas eu acredito que a sociedade brasileira sabe que a educação não é mercadoria. E por isso tem sido tão forte as manifestações contra tudo que possa ser de ataque à educação brasileira, né? Agora, o discurso que esse governo tem tido é um discurso fácil e palatável, né? Ele fala em melhoria da gestão, em melhoria na captação de recursos para as universidades federais e os institutos federais. E quem é que não quer que tenha, por exemplo, a melhoria da gestão e captação de recursos? É óbvio que a gente quer, né? O problema é que nós queremos saber como isso vai ser feito, né? Como que vai ser feita a captação desses recursos. E mais, o governo ainda coloca que nós teremos profissionais qualificados e que não tenha questões ideológicas envolvidas. Isso é perfeito, isso é óbvio. O problema é que quem vai estar sendo contratado para estar nesse, por exemplo, comitê gestor das universidades? Quem é que vai contratar? Não são as organizações sociais? São empresas que podem estar querendo lucrar com as universidades. E nesse sentido, quando você é contratado por uma empresa, o que você vai querer implementar? Que respostas você vai estar querendo dar? São as respostas dos anseios da sociedade brasileira ou responder à lógica de quem está contratando? Então, essa é a pergunta que a comunidade está fazendo com esse projeto do MEC, né? E entram outras questões também nesse caso, né? Porque o projeto, todo o projeto em si, ele fala muito, ó, eu peguei algumas palavras: desempenho, avaliação, indicadores, rentabilidade, mapeamento, gestão de risco, ou seja, tudo que precisa para uma empresa dar certo. Não se tem nesse projeto como vai ser, por exemplo, a educação brasileira, como vai ser os currículos, como a gente vai modificar a realidade brasileira para a inclusão, né, para mudança do perfil da população. Então, é disso que a gente precisa, né? E talvez esse projeto, esse projeto, ele já coloca algumas formas de captação de recursos que, na verdade, as próprias universidades já fazem, né? Mas não na lógica em que está sendo implementada. Então, a gente precisa estar olhando com bastante cuidado essas questões, né? E, com isso, com essa lógica do mercado, o que a gente tem percebido também é que a gente pode ter grandes problemas, né? Então, exemplo, será que as questões de uma universidade de grandes centros são as mesmas questões das universidades, por exemplo, do interior? São as mesmas necessidades? Será que nós precisamos só formar para o mercado de trabalho? Será que nós também não precisamos formar para a cidadania? Então, são questões que precisam ser colocadas. E isso pode gerar dentro da universidade algo que está relacionado com a própria questão da meritocracia, que vai colocar uns em situação de poder em detrimento de outros. Umas universidades mais fortes e outras, talvez, que possam desaparecer. Alguns cursos que vão ter bastante fomento, em contrapartida àqueles que são importantes para a gente pensar a lógica da sociedade brasileira, possa desaparecer também. Então, a gente precisa pensar que o projeto no qual o MEC se apoiou, que está muito relacionado com um projeto de países desenvolvidos, principalmente das universidades americanas, que são lógicas completamente diferentes. Então, eu não posso aplicar uma metodologia igual em contextos e com propósitos completamente diferentes.
No Brasil, nós precisamos de universidade que ainda forme cidadãos. Nós estamos em pleno processo de desenvolvimento dessa questão. Então, ainda não podemos ter universidades que se utilizem única e exclusivamente da lógica do mercado, né? E uma outra questão que eu já coloquei inicialmente está relacionado com o Plano Nacional da Educação, né? Nós temos um Plano Nacional de Educação. Então, o que está sendo colocado pelo MEC, na verdade, é um plano de financiamento. Então, ele é ruim, ele não dá conta dos desafios que os institutos e as universidades têm de dar respostas à sociedade brasileira, né? Ele não mostrou estudos de viabilidade, de como captar esses orçamentos. Ou seja, nós precisamos de um projeto que seja discutido com a comunidade acadêmica, que mostre dados concretos, inclusive de sua viabilidade, né? E aí é preciso também registrar que nós estamos falando das universidades públicas e dos institutos federais. Se nós formos pegar as universidades que são qualificadas, as melhores universidades internacionais, no plano internacional, que são as melhores qualificadas, verificaremos que no Brasil são as universidades públicas que têm o melhor desempenho, né, em todos os quesitos. E se a gente for pegar os institutos federais, verificaremos também que são os alunos que saem melhor preparados. Então, nós estamos falando de um projeto de educação, de um processo educacional brasileiro que tem dado certo. Então, por que agora nós vamos inverter completamente uma lógica que tem dado certo? Então, nós precisamos, na verdade, aperfeiçoar dentro de um momento de crise, claro, que a gente está vivendo, pensando de novas formas de capitanear recursos, mas pensando que a educação para o brasileiro, para o povo brasileiro, não é apenas formar para o mercado. Nós estamos também num processo de formar para a cidadania. Esse é o projeto que precisamos, né, estar implementando dentro do nosso país. Mas nós sabemos, de novo, que a sociedade sabe que nós não pensamos na educação como mercadoria. Então, nós vamos lutar para que a educação seja um ponto bastante importante que apoie qualquer projeto de nação brasileira, e nós vamos resistir a esses processos. E também conclamar a população brasileira, né, a greve geral que vamos ter no dia, em agosto, no dia 13, com as centrais sindicais, com todas as outras entidades de educação, para mostrar que nós defendemos a educação pública, gratuita, de qualidade para todos e todas, e que vai, sim, transformar esse país num país desenvolvido e num país soberano. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar com vocês. Estejam nos acompanhando, porque qualquer mais informações, nós estaremos aqui de volta para falar com vocês.